Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Tutoria de Química. E hoje eu estou trazendo mais uma questão do Enem para a gente resolver junto. Essa é a questão número 96 do Caderno Azul do segundo dia do Enem do ano de 2020. Então vamos dar uma olhada nesse enunciado. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. A pergunta é: qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? A alternativa A, 2,5 vezes 10 na menos 3 mols por litro. A alternativa B, 6,25 vezes 10 na menos 2 mols por litro. A alternativa C, 1,25 vezes 10 na menos 1 mols por litro. A alternativa D, 2,50 vezes 10 na menos 1 mols por litro. Ou a alternativa E, 4,27 vezes 10 na menos 11 mols por litro. Bom, essa é uma questão que envolve, então, cinética química, pois nós estamos vendo aqui como se fosse o tempo de meia-vida, então, da sacarose, então, durante a hidrólise da sacarose. Vamos ajustar aqui. Para a gente começar a responder essa questão, nós precisamos primeiro selecionar os dados e calcular a concentração, então, da sacarose nesse meio. Nós temos aqui, então, que foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Bom, a fórmula da sacarose, então, é C12H22O11. E agora, então, com esse dado aqui e com o dado das massas molares de cada um dos átomos, nós vamos calcular, então, a massa molar da sacarose. E para calcular a massa molar é bem simples. Nós só precisamos multiplicar a massa de cada um dos átomos pela quantidade desses átomos presentes na molécula e depois somar todos esses dados. É bem simples. Vai funcionar assim. Se nós temos 12 carbonos, então nós sabemos que a massa do carbono é igual a 12 gramas. Nós temos 12 carbonos, portanto, 12 vezes 12. Hidrogênios, a ideia é a mesma. 1 grama vezes 22. Oxigênio também segue a mesma lógica. 16 vezes 11. Todos desse lado aqui, então, são as gramas e desse outro lado, as quantidades dos átomos presentes, então, dentro dessa molécula, então, dentro da sacarose. Nós vamos ter, então, que 12 vezes 12 é igual a 144 gramas. 1 vezes 22 é igual a 22. E 16 vezes 11 é igual a 176 gramas. Quando nós somarmos tudo isso, nós vamos encontrar o valor de 342 gramas por mol. Então, 1 mol de sacarose tem a massa de 342 gramas. Agora nós precisamos descobrir a quantos mols equivale esses 171 gramas que foram dissolvidos em 500 ml. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. Nós podemos usar aquela fórmula N igual a M sobre M, mas vamos usar a regra de 3 porque dá na mesma. Então, vamos ter aqui que 342 gramas equivale a 1 mol. E nós queremos descobrir a quantos mols equivale 171 gramas.
Então, nós vamos ter x é igual a 171 vezes 1 dividido por 342. Jogando na calculadora, nós vamos encontrar o valor de 0,5 mols. Então, foram dissolvidos 0,5 mols de sacarose em meio litro de água. E agora também nós precisamos encontrar a concentração de sacarose. Então, nós precisamos encontrar quantos mols por litro nós temos nesses 500 ml. Vou fazer de vermelho aqui para a gente não se confundir. Passar aqui para o lado, então. A gente tem que, em 500 ml, como a questão nos disse, 500 ml, foram dissolvidos 0,5 mols de sacarose. Nós precisamos descobrir para 1 litro, porque nós estamos trabalhando em mols por litro. Então, vamos colocar aqui 1000 ml. Nós vamos ter aqui, então, que x é igual a 1000 vezes 0,5 dividido por 500. Fazendo rapidamente na calculadora, nós vamos conseguir encontrar o valor de 1 mol por litro. Então, a concentração total dessa solução é de 1 mol por litro. Agora, então, nós podemos seguir para finalizar essa questão. Então, a pergunta da questão aqui, novamente, é a seguinte: qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? E nós já sabemos que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Então, nos primeiros 100 minutos, essa concentração foi dividida por 2. Nos segundos 100 minutos, então nos 200 minutos totais, foi reduzida, vou colocar setinha para não se confundir, foi reduzida à metade novamente. Nos 300 minutos ocorre a mesma coisa, dividido por 2, e nos 400 minutos totais, então, no tempo final, novamente reduzida à metade. Bom, tem dois jeitos aqui da gente resolver essa questão. O primeiro, e mais rápido, seria, então, nós dividirmos 1 por 2 elevado na quantidade de vezes que ele aparece. Então, seria aqui 2 elevado na 1, 2, 3, 4. Nós teríamos, então, aqui 1 dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, simplificando um pouquinho mais ainda, nós teríamos 1 dividido por 16. Isso aqui nos faria encontrar, então, o resultado final. Mas tem uma outra forma que é um pouquinho mais lenta, mas assim você não vai se perder. Bom, nós podemos, então, colocar aqui, puxar um pouquinho mais para baixo, aqui. Nós vamos ter a concentração inicial, que é 1 mol por litro. Passados 100 minutos, nós vamos ter metade. Então, aqui nós vamos dividir por 2. Então, passados os 100 minutos, nós vamos ter metade, que é igual a 0,5 mol por litro. Desses 0,5 mol por litro, 0,5 mol por litro, vão se passar mais 100 segundos, então os 200 segundos totais. E nós vamos novamente dividir por 2. Nisso, nós vamos encontrar o valor de 0,25 mols por litro. E vamos repetindo então esse processo. 0,25 mol por litro, passados 300 minutos, dividido por 2. Isso vai dar 0,125 mols por litro. E agora, então, nós vamos chegar nos 400 minutos
totais. Vou botar mais um pouquinho para baixo aqui. Bom, 0,125 mol por litro em 400 minutos totais. Nós vamos dividir, então, por 2 essa concentração aqui de 0,125. Fazendo isso, então, nós vamos encontrar o valor de 0,0625 mols por litro. Então, essa aqui vai ser a concentração final da nossa solução com a sacarose. Então, essa vai ser a concentração final de sacarose nessa solução. Bom, mas como nós podemos ver aqui, todas essas alternativas estão em notação científica. Então, nós também precisamos transformar esse valor em notação científica para encontrarmos o resultado. Então, nós vamos fazer o seguinte. 0,0625. Nós queremos transformar em notação científica. Portanto, então, nós vamos ter que movimentar essa vírgula até que nós tenhamos, então, a tal notação científica. Bom, conforme nós movimentemos essa vírgula para a direita, nós vamos precisar diminuir uma casa, então nós vamos precisar diminuir uma unidade da notação científica. Então, nós temos aqui, vezes 10 na zero. Vamos movimentar uma vez para cá e nós vamos ter 0,625 vezes 10 na menos 1. Então, como a gente pode observar, eu já excluí aquele outro zero que estava ali antes da vírgula e deixei só o segundo zero, então, que era esse aqui, que ficou então agora do outro lado da vírgula. E nós vamos precisar repetir isso mais uma vez. Nós vamos ter então 6,25 vezes 10 na menos 2 mols por litro. 6,25 vezes 10 na menos 2 mols por litro. E agora vamos encontrar qual das alternativas que corresponde então a essa concentração. De cara aqui, então, nós já conseguimos verificar que é a alternativa B quem satisfaz corretamente esta questão. Então, pessoal, por hoje era isso. Críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários ou no Instagram que vão estar aparecendo aqui na descrição do vídeo e também aqui na tela. Se você está gostando dos conteúdos e quer continuar acompanhando mais conteúdos, me segue lá no Instagram, porque eu publico diariamente lá no feed alguns conteúdos um pouco mais rápidos do que esses aqui do YouTube e também algumas interações nos stories. Se você está gostando dos conteúdos aqui do canal ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um gostei nesse vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe com os colegas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima!